A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 13, que traz como título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Nós estamos estudando a revista da CPAD do primeiro trimestre do ano 2021. Esta revista maravilhosa que vem falando aqui sobre o verdadeiro pentecostalismo. Uma revista que veio aqui despertar a igreja para as doutrinas principais do movimento pentecostal. Tá? Então aqui a gente viu, dentro dessa revista, estamos na última lição, né? Então cabe aqui uma pequena revisão sobre o que a gente estudou. Nós falamos sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, um tema muito importante, foi a lição número 2, que falou de redenção. Então nós acreditamos que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, então, através do Espírito Santo, né, que a pessoa vai se converter. Falamos do batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, enfatizamos essas doutrinas, nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Falamos sobre fruto do Espírito, santificação, depois sobre culto, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Muitas vezes o movimento pentecostal é acusado de irreverência no culto. Realmente tem algumas denominações e alguns grupos que não conseguem se controlar e acaba tendo algumas coisas, alguns probleminhas aí. Mas a gente mostrou que o verdadeiro pentecostalismo cultua Deus com reverência. Tá? Nós falamos da palavra de Deus, então o movimento pentecostal é um movimento que enfatiza também a palavra de Deus, um movimento firmado na palavra de Deus. Tá? Vivendo o fervor espiritual, falando sobre o crente ser cheio do Espírito Santo de forma contínua. Falamos sobre cura, tá? Então a questão da cura realmente é muito importante nós falarmos. A gente falou de dons espirituais de forma geral, e aqui sobre cura, na lição 10. Depois, lição 11, compromissados com a evangelização, onde tratamos sobre a importância do evangelismo, cumprir o ID de Jesus. E agora, aí falamos da lição anterior, a 12, sobre discipulado, né? Não é só ganhar alma, mas discipular, ensinar as pessoas, no caso, nessa caminhada, né, o começo da caminhada cristã. Então a gente enfatizou a questão do discipulado. E por último, agora a nossa lição sobre a questão da vinda de Jesus, esta bendita esperança, é a expectativa que o cristão vive continuamente, de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então nós vamos falar dessa doutrina, vamos falar um pouco sobre escatologia neste vídeo. Então você que está querendo aprender um pouco sobre este tema, ou está ministrando a lição, quer se aprofundar, assista essa aula até o final. Esse vídeo é o vídeo de destaque, onde eu destaco alguns pontos da lição. Então você que acompanha o EBD em Foco sabe que nós postamos 2 vídeos. Nós temos o primeiro vídeo, que foi postado na terça-feira, comentando a lição, cada tópico e subtópico, com detalhes, usando um slide em PowerPoint. E esse vídeo aqui é o vídeo de destaque, onde eu vou destacar alguns pontos. Então, antes de entrar aqui no conteúdo da aula, eu quero apresentar o livro Fim dos Tempos, entendendo a visão dispensacionalista da escatologia. Este livro aqui foi escrito pela equipe do EBD em Foco. Então aqui a equipe, né, o Antônio Vitor, eu, o Herberson, o Melquisedeque e o Natan, nós publicamos uma revista própria aqui do EBD em Foco no começo da pandemia, no ano passado, tá? Então no ano 2020, assim que surgiu a questão da pandemia, a CPAD não ia publicar uma revista nova, nós reunimos, a equipe reuniu, nós produzimos uma revista, slides e também um livro de apoio. Tá? Este livro foi publicado em PDF somente, depois nós entramos em contato com o editor e agora, né, pela graça de Deus, conseguimos publicar o livro impresso, um livro muito bonito, muito bem feito, material de qualidade, tá? Estou falando do material do livro, tá? E do conteúdo também, um conteúdo de qualidade, um conteúdo produzido aqui pela equipe do EBD em Foco, e nós, no caso, ministramos essas aulas, né, sobre escatologia, seguindo toda aquele passo a passo da escatologia assembleiana. Então, é um livro voltado para quem quer aprender sobre escatologia, quem é crente da Assembleia de Deus e quer entender a visão da Assembleia de Deus sobre a escatologia. Este livro ele segue essa sequência. Para você que é pastor, professor da EBD, que ministra na igreja e quer ensinar sobre escatologia, este livro também é para você. Ele tem uma organização didática pronto para ser ministrado e seguir a sequência que está aqui. Quem adquiriu o livro tem acesso também aos slides em PowerPoint do livro, no caso de escatologia. Então você que quer ministrar escatologia na sua igreja, você pode adquirir o livro e você vai receber estes slides. Se você é assinante do EBD em Foco, você já tem acesso aos slides do livro. Tá? Os slides sobre escatologia estão disponíveis para você. Tá? Se você não é assinante do EBD em Foco, e você pode assinar o EBD em Foco, ou você pode comprar
o livro e ganhar os slides e ministrar na sua igreja. Eu estou apresentando aqui nesse vídeo, não está fora de contexto não, tá? Porque nessa aula estamos falando de escatologia. Este livro é sobre escatologia. Inclusive, eu coloquei disponível para download no conteúdo complementar, na descrição deste vídeo, aí abaixo, lá tanto faz no YouTube ou no site do EBD em Foco, tem o link para o conteúdo complementar, e neste conteúdo complementar tem o slide sobre escatologia baseado no livro, e tem também um PDF do Stanley Orton falando um pouco de escatologia. Então a gente tem aí dois conteúdos no conteúdo complementar, mas você já consegue baixar um slide em PowerPoint, tá, deste livro, e aí você já vai saber a qualidade, tá? Então a gente está dentro do contexto de escatologia, então já estou aproveitando aqui para falar para você que quer se aprofundar dentro deste tema. Então vamos para a nossa revista. Eu vou pegar aqui o tópico 1 da revista, eu vou enfatizar o tópico 1 e o tópico 2, tá? O tópico 1 e o tópico 2 vai falar basicamente sobre a vinda de Jesus, vai falar no caso a gente vai falar sobre arrebatamento e vinda de Jesus em glória, tá? A gente vai falar sobre a relação entre igreja e Israel, a questão de Israel, qual o plano de Deus para Israel, e no tópico 2 sobre vigilância, tá? O tópico 3 fala sobre fidelidade, é um tópico que eu vou passar um pouco de maneira mais superficial, porque o objetivo do vídeo é focar, né, no caso é destacar alguns pontos. Então eu vou destacar basicamente o tópico 2 e o tópico 3. Tá, vamos lá. A revista, ela vai fazer aqui uma observação sobre a questão escatológica, dizendo que não faz parte aqui, no caso, entrar em detalhes, tá? Deixa eu ver se eu acho a parte aqui, logo no tópico 1.1 aí, né? Há diversas interpretações sobre o tema que foge do escopo desta lição. Então, o escritor da revista, ele realmente foi sábio em colocar isso, porque o objetivo da lição não é entrar em detalhes sobre as divergências teológicas no meio evangélico, vamos colocar assim. No meio evangélico existem várias denominações e cada denominação aí vai adotar uma linha diferente de interpretação. Apesar de não ser o foco da lição, eu acho que cabe aqui uma pequena observação sobre isso. Tá? No nosso livro aqui, do capítulo 2 do livro, eu falo sobre escolas escatológicas. Então, eu vou falar um pouco aqui, fazer uma pequena observação, porque isso tem tudo a ver com a maneira que a gente vai interpretar a relação de Deus com Israel. Tá? Uma coisa está relacionada à outra. Então, a gente vai abordar a escatologia dispensacionalista, que diz que Deus ainda tem um plano para Israel. Tá? A gente tem uma outra escatologia, os amilenistas, de forma mais geral, ou você pode chamar de aliancistas, mas dentro da escatologia, né, os amilenistas, os pós-milenistas, eles vão dizer que Deus não tem mais um plano específico para Israel, tudo isso ficou no Antigo Testamento. Então, os amilenistas, geralmente, a polêmica da escatologia gira em torno do milênio. Em Apocalipse, lá no finalzinho de Apocalipse capítulo 20, tem a passagem que fala que Satanás vai ser preso. Tá? Então, no capítulo 20, do versículo 1 aí até o versículo 6, fala da prisão de Satanás, tá? Deixa claro a questão do milênio, tá? Prisão por 1000 anos, depois ele é solto, tá? No versículo 7 até o versículo 10 vai falar dessa questão aí. Então a gente tem aqui uma passagem que fala da prisão de Satanás por 1000 anos. Os amilenistas, eles interpretam essa passagem como sendo figurada. Segundo eles, Satanás está preso hoje, nós já estamos vivendo no milênio. Então, o milênio aqui, segundo eles, não é um período de tempo que vai acontecer no futuro, mas está acontecendo agora. Na verdade, a interpretação que eles têm de todo o livro de Apocalipse é que Apocalipse descreve a fase da igreja, o período todo da igreja. Então, eles têm essa interpretação diferente de Apocalipse. Nós já estamos vivendo os últimos tempos, a tribulação, o milênio também já está sendo agora, então Satanás está preso. Mas assim, é muito controverso, porque se Satanás está preso, por que nós observamos a sua ação nesse mundo? Então é um ponto de vista que, apesar de ser defendido por algumas igrejas bem sérias, pelo menos eu considero, né? A igreja presbiteriana, a igreja luterana, eles defendem o amilenismo, tem muitos teólogos bons e fazem uma defesa, né, bem contundente dessa visão, uma visão também que tem muita base bíblica, eu reconheço isso, mas eles têm alguns pontos fracos, né? Justamente essa questão de dizer que Satanás está preso
agora, sendo que a gente vê a sua ação nesse mundo. Então, não faz muito sentido aqui o amilenismo. Inclusive, no livro do Franklin, o Franklin e o Alan Myatt, um livro sobre teologia sistemática, o Alan Myatt tem uma visão e o Franklin tem outra visão, tá? Eles dois, e cada um escreve um capítulo, né? Eles estão no mesmo livro, mas cada um escreve um capítulo defendendo a sua visão. O Alan Myatt é pré-milenista e o Franklin é amilenista. Então, eles, assim, dá para dialogar, tá? Isso aqui não significa que a gente não se fala e tudo mais. Mas eu vejo uma visão, o amilenismo não sendo uma visão muito forte. Vale ressaltar aqui também que para os amilenistas, Jesus vai vir de uma vez por todas, vai levar os salvos, vai condenar os ímpios e já começa a Nova Jerusalém, Novos Céus, Nova Terra. A outra visão é o pós-milenismo, tá? O pós-milenismo já é uma interpretação que diz que a humanidade está melhorando cada vez mais, Cristo, ele já reina em nossos corações, e quando chegar lá na frente, vai passar um tempo em que o evangelho vai ser pregado, as pessoas vão se converter em massa e vai ter um período de paz aqui nessa terra com muita gente, praticamente assim, a maior parte da população mundial vivendo os princípios bíblicos, tá? Vivendo os princípios cristãos. Então é uma visão muito otimista da humanidade. Tá? Segundo os pós-milenistas, o milênio vai acontecer aqui na Terra, mas lá na frente, quando muita gente se converter. E só depois disso é que Jesus vai voltar, né? E é muito parecido com o amilenismo, tá? Um evento só que vai acontecer de uma vez por todas. Então a gente tem essa visão também, mas que também tem alguns pontos fracos, até mesmo porque a gente vê o mundo piorando cada vez mais, e o próprio Jesus falou que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria, a gente ia ver guerras e rumores de guerras. Então muita coisa ruim está acontecendo, Jesus falou que ia acontecer de fato. Então o pós-milenismo, do meu ponto de vista, é uma visão falha. Tem o pré-milenismo, que é a visão que nós defendemos. Então o pré-milenismo ele se divide em duas partes. O pré-milenismo dispensacionalista ou pré-milenismo pré-tribulacionista, tá? É a mesma coisa. Eu vou usar essa visão, pré-milenismo pré-tribulacionista, ou seja, Jesus volta antes do milênio e antes da grande tribulação. E tem o pré-milenismo pós-tribulacionista, que Jesus vem, no caso, antes do milênio, mas depois da grande tribulação. E tem o mid-tribulacionista, que diz que Jesus vem no meio da grande tribulação. A Assembleia de Deus defende a ideia de que Jesus vem antes da grande tribulação. Então, nós somos pré-milenistas, pré-tribulacionistas. O que a gente vai ver aqui na revista, tá? Eu não estou fugindo da revista. O que a gente vai ver na revista é que o escritor vai falar aqui de dois eventos, tá? Dois eventos. Quais são esses dois eventos? Que ele fala assim, a segunda vinda de Cristo, tá? Que no caso é o arrebatamento da igreja, e a vinda de Jesus em glória. Mesmo no meio assembleiano, tem uma certa divergência sobre esses eventos. São dois eventos distintos ou um evento só com duas fases diferentes? Do meu ponto de vista, não tem, assim, tanta polêmica com relação a isso. Eu não vejo polêmica. Mas alguns conseguem enxergar uma polêmica muito grande aí, tá? No caso, o arrebatamento da igreja é que a igreja vai ser levada para o céu, tá? De acordo com Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, 16 e 17. Tá? Versículo 17, principalmente, fala assim, depois nós, os vivos, né, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. Então, nesse caso aqui, essa passagem de Tessalonicenses fala que a igreja, no caso, os salvos, os vivos, eles irão se encontrar com Jesus nos ares. Então, essa vinda de Jesus, ela é invisível, ela é secreta. A gente chama de arrebatamento secreto. A gente não, né? Algumas pessoas chamam de arrebatamento secreto. Enfim, muitos criticam essa visão, no caso, principalmente os amilenistas, pós-milenistas, os pós-tribulacionistas, né? Vão dizer que não faz muito sentido isso, mas a gente observa que o próprio apóstolo Paulo em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1,10, fala que ele nos livrará da ira futura. Então, se a Bíblia fala de uma grande tribulação, de uma grande perseguição, da ira de Deus sendo derramada durante um período aqui nessa terra, e a gente entende que isso vai ser depois da manifestação do anticristo, então vai ter
a grande tribulação, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de grande perseguição, 7 anos. No caso, nessa visão, tá, que a gente entende que também está aqui em Tessalonicenses, está também em João, falando do anticristo, e também em Apocalipse, fala do anticristo. Então não dá para negar a manifestação do anticristo. Então esse período de grande perseguição, a igreja vai ser retirada, tá? Porque nós seremos livres da ira futura e não na ira futura. Então a gente entende o quê? Que antes desse período de grande tribulação, a igreja vai ser retirada da terra para se livrar desta ira, tá? Da ira futura. Então a gente não vai passar pela grande tribulação, mas nós seremos arrebatados e nos encontraremos com Jesus nos ares. Já, né, aqueles que ficarem aqui na terra vão passar por esse período. Aí aqui surgem algumas dúvidas, vai ter salvação e tudo mais? De forma bem simples e direta, a maioria dos teólogos entende sim que vai ter salvação durante a grande tribulação. A gente vê a Bíblia falando dos salvos da grande tribulação, dos mártires da grande tribulação. Então a gente entende sim que vai ter. E assim, aí no final da grande tribulação, Jesus vem em glória, onde todo olho verá, onde ele vai destruir o anticristo e o falso profeta e vai prender Satanás por 1000 anos e vai inaugurar o milênio. E aí, nesse caso, é a vinda de Jesus em glória, tá? O escritor da revista cita aqui 2 Tessalonicenses 2:8, tá? Vamos ler aqui 2 Tessalonicenses 2:8, que fala assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então aqui ele está falando do anticristo. Então a destruição do anticristo acontece o quê? No final da grande tribulação. Então esses dois eventos é que uns dizem que são eventos distintos, a gente tem que tratar arrebatamento como evento e vinda de Jesus em glória como outro evento. Outros teólogos vão dizer, não, é um evento só, dividido em 2 fases. De toda forma, para mim, dá no mesmo. Então, eu acredito que está bem claro isso aí, certo? A gente entende dessa forma. Os pós-tribulacionistas até acreditam no milênio, mas eles dizem que a igreja passa pela grande tribulação, e só no final é que vai ter, no caso, a igreja vai ser levada. Então entra aí uma certa complicação, porque se nós seremos arrebatados, já fala que os mortos estarão primeiro, seremos arrebatados, e aí depois fala da vinda de Jesus em glória, então como distinguir isso aí? Tá? Não faz muito sentido colocar esse arrebatamento lá no final da grande tribulação, tá? Porque vai ficar um negócio, fica um pouco complicado a gente casar essas passagens bíblicas. Então, apesar de muitos criticarem essa visão dispensacionalista, que é o pré-milenismo, pré-tribulacionista, é uma visão escatológica que tem uma boa base bíblica, tá? Uma boa base bíblica. E aí entra também a questão do dispensacionalismo. Tá? O que é o dispensacionalismo? Tem a questão das dispensações, as 7 dispensações. Tá? No nosso livro que a gente trata desse tema de forma detalhada, mas eu quero enfatizar aqui a relação com Israel. Tá? Vamos falar de Israel e a gente entra aqui no tópico 2. Tá? Aqui os discípulos perguntam, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Então os discípulos tinham aqui em mente que Jesus poderia sim cumprir todas as promessas para Israel que estavam no Antigo Testamento e que não tinham sido cumpridas ainda. Então a gente chega ali em Ezequiel 36, daqui a pouco eu vou detalhar um pouco desse texto. Ezequiel 36 mostra o quê? Que Deus ainda tem uma promessa de restauração para a nação de Israel. E os discípulos talvez tinham isso em mente. Então quando é que vai acontecer esta restauração? Jesus poderia ter descartado essa possibilidade. Olha, não existe mais uma ação específica para Israel, pois eu trato com toda a humanidade de uma forma igual. Israel agora já cumpriu o seu papel e agora é a igreja que substitui Israel. Jesus poderia ter tratado dessa forma, mas Jesus não fez isso. Tá? Jesus não descartou a possibilidade de Deus ainda ter um plano para Israel. Então, os dispensacionalistas, eles têm uma visão com relação à interpretação bíblica, das profecias bíblicas, uma visão de interpretar as profecias de forma literal, ou seja, do jeito que foi profetizado, acredita-se que vai cumprir. Então, se a profecia foi para Israel, ela vai se cumprir em Israel e não na igreja. Então, o dispensacionalista, ele vai entender a profecia como literal.
O amilenista, eu citei no começo, o amilenista, que não acredita no milênio, um milênio literal, ele vai dizer que as profecias do Antigo Testamento para Israel foram transferidas para a igreja. Então Deus não tem mais nenhum plano para Israel, Deus não tem mais nada para Israel. Israel já cumpriu seu papel, esse papel já cumpriu, e agora o plano de Deus é com a igreja. Israel agora vai ter que, vai fazer, é um povo só, tá? Não tem mais dois povos distintos, Deus vai tratar de forma igual. Bem, essas duas visões têm tudo a ver com a escatologia, porque a visão da Assembleia de Deus, que é pré-milenista, pré-tribulacionista, entende que durante a grande tribulação, Deus vai tratar com Israel. Meio que a grande tribulação é para tratar com Israel. E durante o milênio é o reino de Cristo com a nação de Israel. É claro, com todos os salvos, mas a nação de Israel vai ter um destaque maior no milênio, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Se nós observarmos, a terra que Deus prometeu para Abraão nunca foi conquistada por completo pelo povo de Israel. Eles nunca conquistaram toda a terra. É que eu estou sem o mapa aqui, se eu achar depois eu coloco no vídeo, mas você pode dar uma pesquisada. Tá? Qual a terra que Deus prometeu para Israel? Você vai ver que é muito maior do que Israel conquistou. Dentre outras promessas que Deus fez e falou que isso era eterno, tá? O pacto dele era eterno. Então Deus tem sim um plano para Israel. Este plano pode-se dizer que Deus deu ali abriu um espaço onde está acontecendo a era da igreja, tá? Deus parou com o plano de Israel, tem a era da igreja, mas Deus ainda vai cumprir suas promessas para Israel, que vai começar a partir do arrebatamento da igreja, onde Deus vai tratar com Israel da grande tribulação e vai entrar aí o milênio. Gente, eu estou falando aqui, você que está me ouvindo aí, eu estou falando de forma bem resumida, tá? Não dá para entrar em detalhes, citar todos os versículos, porque o vídeo vai ficar aí 2-3 horas de vídeo. Você pode procurar o nosso vídeo aí no YouTube. Eu vou até colocar uma playlist, vou criar uma playlist, vou colocar na descrição do vídeo para você assistir as aulas se você quiser. Mas que fique bem claro aí a questão de que nós cremos, de acordo com o que colocou o escritor da revista, como sendo uma evidência de que está chegando o fim dos tempos, a nação de Israel ter sido reconhecida como nação pela ONU, no caso pelas Nações Unidas. Ele vai citar aqui, no caso, desde 1948, ostenta sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas, como Estado soberano. Então, Israel voltar a ser reconhecido como nação em 1948, segundo os dispensacionalistas, no caso a doutrina da nossa igreja, da Assembleia de Deus, é uma das promessas que Deus fez no Antigo Testamento que já estão começando a ser cumpridas. É um dos sinais do fim dos tempos. Então, esse plano de Deus para com Israel. Ezequiel, a gente pode observar aqui em Ezequiel, capítulo, tinha marcado aqui, agora eu tirei. Ezequiel 36 e 37 fala dessa questão de Israel. Não dá para a gente entrar em detalhes aqui, tá? Eu tinha anotado aqui também, deixa eu ver aqui, para nós. É aqui, no versículo 22, Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Aí Deus vai descrever aqui a restauração, Tornar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aqui, vos trarei para a vossa terra, essa promessa de que eles voltariam para a terra prometida, já começou a ser cumprida em 1948. E você pode ler aqui todo o capítulo 36 e 37 de Ezequiel e tentar identificar quais foram as promessas que Deus fez para Israel e que não foram cumpridas ainda e que já estão começando a se cumprir, e Deus ainda vai fazer isso, vai cumprir de forma plena no milênio. Então, a gente entende por esse motivo que os dispensacionalistas têm uma interpretação, quando eu falo os dispensacionalistas, estou falando de nós, tá? A gente entende que a interpretação das profecias é literal e não figurada, porque o amilenista vai pegar Ezequiel 36 e falar, não, isso aqui se cumpre na igreja. Então ele vai entender como sentido figurado. A gente entende como sendo o sentido literal e que Deus ainda vai
restaurar por completo a nação de Israel. Apesar de que hoje a nação de Israel ela está nessa fase onde não reconheceu ainda Jesus como Messias, mas aquele judeu que reconhece Jesus como Messias, ele é salvo. Os israelitas não são salvos automaticamente, eles têm que reconhecer Jesus como Salvador. E a nação vai fazer isso lá quando ver Jesus vindo em glória. Então, sim, ali eles vão reconhecer Jesus como o seu Salvador, o Messias prometido. Amém? Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico fala assim: a necessidade de vigilância. Jesus, ao ensinar sobre as últimas coisas, ele descartou todas as possibilidades de nós ficarmos conjecturando datas da sua vinda. Tá? Quando é que vai acontecer o fim dos tempos? Então não dá para saber. É uma curiosidade que o pessoal tem, mas não dá para saber. E Jesus, de fato, ele vai falar que não tem necessidade nenhuma, tá, de nós ficarmos conjecturando isso. Ele vai, aqui a partir do Mateus 24, a partir do 32, Jesus vai contar, vai falar algumas coisas, né, sobre essa questão da sua vinda. Ele fala assim: mas a respeito daquele dia, né, 24, 36, dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, assim, não adianta vocês ficarem conjecturando aí uma data, pensando no momento que isso vai acontecer. E ele vai falar por quê? Ele fala assim: olha, no caso, né, versículo 43, ele fala assim: ó, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Então, sim, se ele soubesse a que hora o ladrão vem, ele ficaria na expectativa ali para que aquele ladrão não arrombasse a casa. Mas como ele não sabe, ele tem que tomar algumas providências, ou seja, ele tem que viver a vida dele normal, porque ele não pode ficar todos os dias acordado esperando o ladrão. Mas ele vai tomar uma providência, tá? Ele vai agir de certa forma para que ele não seja pego de surpresa quando o ladrão vier. Então ele sabe que o ladrão vem, mas ele tem que tomar uma providência, ele tem que fazer alguma coisa. Jesus conta uma parábola logo em seguida falando de duas possibilidades: de um servo bom e fiel que cuida das coisas do seu senhor, e de um servo mau e infiel que não cuida das coisas do seu senhor. Quando o seu senhor volta, aquele servo bom e fiel, ele está o quê? Trabalhando. Então, como ele está trabalhando, ele é recompensado quando o seu senhor chega. Tá? Ele recebe uma recompensa. Se nós observarmos, a recompensa é mais responsabilidades. Então, significa que aquele senhor passa a confiar mais naquele servo. O outro servo, ele é punido. E Jesus está querendo dizer assim: quando eu voltar, eu quero encontrar vocês preparados, trabalhando, fazendo a obra, agindo com responsabilidade em todas as áreas da vida. Porque se Jesus marcasse uma data, assim, vou marcar uma data para eu voltar, vou voltar no dia 1º de janeiro do ano 2025, tá? Vamos supor que essa fosse a data. Pode ser que algumas pessoas crentes iriam se entregar ao pecado, pode ser que isso acontecesse, mas eu penso que muitos crentes iriam primeiro falar assim: já que Jesus só vai voltar em 2025, eu vou passar um período de tempo focado no meu trabalho, tentando ganhar mais dinheiro, curtir mais essa vida, e quando faltar ali pouco tempo para Jesus voltar, eu volto, né, para a igreja, vou orar, vou ler a Bíblia, vou fazer as coisas de Deus. Então, na mente dessa pessoa, ela não iria cair no pecado, ela iria simplesmente se dedicar mais às coisas, pode-se dizer, materiais, tá? Às coisas seculares. Só que essa dedicação, perder o foco na esperança de Jesus voltar e voltar a mente para as coisas seculares, ia fazer que o ser humano, nós, né, como seres humanos pecadores, caíssemos no pecado e nos afundássemos cada vez mais no pecado, chegando até o ponto de esquecer que Jesus, né, vai voltar. Então seria mais ou menos nesse sentido. Se Jesus tivesse marcado uma data, eu acredito que as pessoas estariam focadas mais nas coisas seculares e esqueceriam das coisas espirituais. Então, como Jesus não marcou uma data, deixou assim em aberto, pode ser a qualquer momento, isso leva-nos a nos vivermos uma vida de responsabilidade 24 horas por dia. Ou seja, não é mais uma coisa que eu vou me preparar só quando estiver perto, não. A todo momento eu tenho que viver na expectativa dessa vinda. Tá? Essa vigilância, a vigilância é algo prático. Jesus faz essa exortação à vigilância
E é algo prático, é um comportamento, uma atitude do cristão dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer área da vida, que seja digna de alguém que segue a Cristo, que segue os ensinamentos de Cristo, um estilo de vida diferenciado. Então, quando Jesus voltar, ele não quer nos encontrar lendo a Bíblia e orando. Claro, se você estiver lendo a Bíblia e orando, vai ser muito bom. Mas ele quer nos encontrar, né? Pode ser no trabalho, na escola, pode ser dentro de casa, se relacionando com os amigos, sentado numa mesa, numa lanchonete, em qualquer lugar. Ele quer nos encontrar como cristãos autênticos, como verdadeiros seguidores, tá? Dando exemplo em todas as áreas da vida. Então, o cristão tem que viver um estilo de vida diferente. É assim que Jesus quer que nós esperemos ele voltar. Então isso é vigilância, tá? Vigilância é nesse sentido. Às vezes a gente fala muito de orar, ler a Bíblia e tal, santidade, mas tudo isso tem a ver com o cotidiano, com a vida normal das pessoas. Por isso que Jesus dá até o exemplo aqui do tempo de Noé. Ele fala assim, no tempo de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, ou seja, viviam uma vida normal. Só que eles faziam isso de forma muito irresponsável. Tá? Eu quero que vocês vivam uma vida normal, mas com responsabilidade, tá? Produzindo frutos para o reino de Deus. Então é assim que Jesus espera a nossa vigilância. Por isso, dentro aqui desse tópico, a vigilância, entra também a questão da fidelidade, que é no tópico 3 da nossa lição. Aí ele fala da fidelidade de Deus, fala que nós também, como sendo criaturas de Deus, temos também fidelidade e devemos ser fiéis à sua palavra em todos os aspectos, tá? Em todos os aspectos, ser fiéis a Deus, né? Ter compromisso com a palavra de Deus, compromisso com Deus. Então, toda e qualquer teoria que tenta prever a vinda de Jesus, tá? É totalmente antibíblica e pecaminosa. A gente tem alguns exemplos na história. Eu citei no primeiro vídeo, vou citar de novo aqui, o caso de William Miller, que acho que é William Miller, né? Se não me engano, que foi o que fundou a Igreja Adventista. Na verdade, ele criou um movimento falando que Jesus ia voltar, Jesus não voltou, aí ele saiu do movimento, voltou para a Igreja Batista, que era onde ele estava, mas o movimento foi criado e surgiu a Igreja Adventista. Tá? Os testemunhos de Jeová também já tentaram prever a vinda de Jesus, então ninguém vai conseguir fazer isso, porque não faz sentido, perde toda a lógica tentar prever que Jesus vai voltar em uma data específica. O cristão verdadeiro, ele não fica pensando nisso, mas ele vive na expectativa de Jesus voltar a qualquer momento e isso leva ele a viver uma vida cristã autêntica em todas as áreas da vida. Amém? Então eu chego aqui no final da aula, peço perdão por não ter entrado em detalhes em alguns pontos, mas eu creio que você, como professor da EBD, pastor que é dedicado à obra de Deus, você pode se aprofundar nesses temas, lendo livros, estudando, buscando mais conhecimento da palavra de Deus na área de escatologia bíblica. Qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, nosso número é 94 98409 2869. A paz do Senhor, até a próxima aula.